Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula, vamos dar início ao estudo da termodinâmica. É o ramo da física que busca compreender as trocas de calor entre corpos e os seus efeitos, seja na mudança da temperatura, da pressão e do volume, como também no trabalho realizado nessas transformações. Nós vamos iniciar hoje com os conceitos fundamentais de temperatura, calor, escalas termométricas e as relações de conversão. Bom, no nosso dia a dia, o entendimento por temperatura é muito subjetivo. Nós usamos os termos quente e frio para facilitar o entendimento de sensação térmica. Veja bem, uma pessoa que vem do norte e nordeste do Brasil para nossa região deve achar o nosso clima frio. Mas para uma pessoa que vem do sul, já para ela o nosso clima é quente. Um outro exemplo de subjetividade. Se em um dia frio tocarmos um objeto de madeira e um metálico, tal como a maçaneta da nossa porta, ambos a temperatura ambiente, nós teremos a impressão, a sensação de que a maçaneta metálica está mais fria do que a madeira. Porém, ambos estão à mesma temperatura do ambiente. O que causa essa diferença é a condutividade térmica do metal, que é maior do que a madeira. Então, por conta dessas subjetividades, que no lugar dessas noções práticas que nós temos, a física utiliza o conceito de temperatura. O que vem a ser temperatura para a física? Toda matéria é composta por átomos ou moléculas em constante agitação. E por conta desse movimento que é aleatório, essas moléculas possuem energia cinética, como nós vimos no curso de mecânica. A energia cinética média de translação dessas partículas produzem um efeito que nós podemos sentir, que é a sensação de quente e frio. Isso é fantástico, não é? Quando eu penso que um comportamento microscópico como esse, né, associado à energia cinética, ao movimento de translação das partículas, produz um efeito que nós podemos sentir, um efeito macroscópico, eu acho isso fantástico, sensacional. Então, essa grandeza que informa o quão quente ou frio um objeto está em relação a um dado padrão é o que nós chamamos de temperatura, tá? Mas é importante falar que as moléculas, elas se movem de diferentes maneiras. Além de ir de um lado para o outro, que nós chamamos de movimento de translação, elas também giram e vibram. Todas essas formas de movimento, acrescida da energia potencial, corresponde ao que nós chamamos na física de energia interna da substância. Porém, a temperatura ela está associada, relacionada apenas à energia cinética média de translação, que é essa primeira aí, tá bom? Na prática, uma forma da gente pensar o que é temperatura é que ela mede o quanto um corpo é capaz de transferir energia. Essa quantidade em nosso dia a dia, ela é medida em graus Celsius. Daqui a pouco nós vamos ver outras unidades de medida. Agora um detalhe, você pode ter dois corpos com a mesma temperatura, porém aquele que tiver maior massa ou maior quantidade de partículas terá maior disponibilidade de energia. Vamos pegar, por exemplo, uma jarra de água fervendo, tá? Se a água que está ali fervendo derramar na sua mão uma quantidade considerável, você sabe que vai se queimar feio. Porém, se uma pequena gota dessa água quente cair na sua mão, ela provavelmente não vai causar nada. O que que isso significa, né? Que quanto mais partículas ou quanto maior a massa do objeto,
essa temperatura tiver, maior será a quantidade de energia disponível para transferir. É por isso que aí em cima eu coloquei que temperatura é uma relação entre a energia cinética translacional média por partícula. Então, quanto mais partículas tiver o corpo, mais energia cinética translacional média ela terá, né, disponível ali no corpo. Professor, e quanto ao calor? Calor significa alta temperatura? No nosso dia a dia acaba assumindo esse significado, mas na física não é. Conceitualmente ela tem um outro significado. Por definição, o calor é a transferência de energia térmica de um corpo ao outro, devido à diferença de temperatura entre eles. O sentido de transferência de energia, aquele que ocorre de forma espontânea, é sempre do corpo mais quente para o mais frio. Pegando como exemplo que se você deixar uma xícara de café em cima da mesa, você já sabe o que vai acontecer com o passar do tempo. Ela vai esfriar. O que acontece aí é que o conjunto café mais caneca vai perder energia para o meio ambiente, né? Até que as temperaturas sejam as mesmas. Então, no final do processo, o conjunto xícara, café e ambiente estarão à mesma temperatura. E essa transferência que está ocorrendo de energia do café para o ambiente é o que nós chamamos de calor. Neste outro exemplo, temos um sistema fechado, isolado, com dois corpos, um com 80 graus Celsius e outro com 20 graus Celsius. A energia, novamente, ela vai fluir do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura, certo? Esse é o fluxo de calor espontâneo. E isso vai acontecer até que ambos atinjam a mesma temperatura final. No caso desse exemplo, a temperatura final é de 36 graus Celsius. Tá? Bom, essas observações do dia a dia de trocas de calor e equilíbrio térmico deram origem à Lei Zero da termodinâmica, que estabelece que, se dois corpos estão em equilíbrio com um terceiro, eles também estão em equilíbrio entre si. Isso parece um pouco óbvio, né? Se você pega e lê essa frase de novo, você vai ver que é meio óbvio isso. A gente está acostumado com esse processo no dia a dia. Mas esse enunciado ele é importante. E na física você tem que sempre estabelecer leis para garantir a teoria, né? Então, na prática, isso significa que se você tiver aí dois corpos A e B, você pode verificar o equilíbrio térmico entre eles utilizando um terceiro corpo, que é o termômetro, tá? Como que seria isso? Se o termômetro medir a mesma temperatura entre A e B, então todos, incluindo o termômetro, estarão em equilíbrio térmico medindo a mesma temperatura. Tá? Então um dado interessante aí é que o termômetro ele mede a sua própria temperatura. Ele não mede a temperatura do objeto, ele mede a temperatura dele. E é por isso que você precisa aguardar um tempo para fazer a leitura, até que esse equilíbrio seja atingido. Né? É por isso que quando você pega o termômetro e põe embaixo do braço, né, você tem que aguardar lá 1 minuto ou 2 minutos para fazer a leitura. Tá? Uma curiosidade sobre a Lei Zero da termodinâmica é que ela foi a última a ser enunciada, depois das outras leis, né? Só que pelo fato dela ser mais fundamental do que as outras, e já existir na época a primeira lei da termodinâmica, então ela ficou conhecida como Lei Zero. Mas voltando aos termômetros, como que eles funcionam? Praticamente todos os materiais sofrem dilatação ou contração com a variação da sua temperatura. Veja na animação que, com o aumento da temperatura, as partículas possuem maior agitação e apresentam então um maior distanciamento entre si, o que causa, do ponto de vista macroscópico,
a dilatação que nós observamos. O mesmo quando a temperatura diminui, que as partículas têm uma agitação menor, né, e a gente observa uma contração devido à proximidade dessas moléculas entre si, né? Então, os termômetros analógicos, eles usam esse princípio, no qual o líquido dilata dentro de um vidro, né? Esse tubo de vidro geralmente é colocado dentro dele um líquido, né, que é o álcool colorido, né? E esse líquido, então, ele dilata ou contrai de acordo com a temperatura que ele está medindo. Eu sei que atualmente você deve ter na sua casa, talvez, o termômetro digital, né? Mas ele utiliza um outro princípio, né? No qual a temperatura afeta outra propriedade, que é a resistência elétrica do sensor dele, né? Aí o termômetro é calibrado para medir as temperaturas, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Agora, vamos falar sobre as escalas, né? A escala mais utilizada no mundo é a escala Celsius, onde o zero dela corresponde à temperatura que a água congela. E 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água, considerando a pressão atmosférica normal, né? Essa escala, então, é dividida em 100 partes iguais, e cada um dos valores, né, a gente chama de graus Celsius. Já a escala Fahrenheit, ela é muito popular ainda nos Estados Unidos. Nela, 32 graus Fahrenheit correspondem a 0 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit correspondem a 100 graus Celsius. Tá? Esse intervalo de temperaturas dessa escala possui 180 divisões, o que deixa essa escala com um pouco mais de precisão no uso do dia a dia. Tá? Mas você deve estar se perguntando, né? Por que desses números? Por que 32? Por que 212? Né? Esse cara é louco? E não, e na verdade, esses números são apenas a correspondência entre as duas escalas, né? Por curiosidade, o zero da escala Fahrenheit corresponde à temperatura de congelamento da salmoura, que é a mistura da água com 50% de sal. Essa mistura ela era utilizada antigamente para a conservação dos alimentos, tá? Já os 100 graus Fahrenheit corresponde a aproximadamente 37,7 graus Celsius, que é uma temperatura já de febre, né? E ela serve então de alerta também para altas temperaturas ambiente. Então é por isso que lá, quando se fala em que a temperatura atingiu 3 dígitos, ou seja, 100 graus Fahrenheit, é um alerta ou de febre ou de alta temperatura ambiente, né? Então agora vamos estabelecer as relações entre essas duas escalas, ou seja, descobrir, né, uma equação que me permita converter a temperatura de uma escala na outra. Então, para isso, eu vou chamar de Tc a temperatura na escala Celsius e Tf na escala Fahrenheit. E eu primeiro faço a razão entre 100 e 180 divisões. E aí já de cara acontece uma coisa interessante. A gente vê que nessas escalas, quando eu vario 1 grau Celsius, eu estou variando na outra escala 1,8 graus Fahrenheit, tá? Aí, para eu achar essas temperaturas, eu preciso estabelecer mais uma razão. E eu vou estabelecer essa razão entre A e B da figura, tá? E assim fazer essa regrinha de 3, né? 100 está para 180, assim como A está para B. Quem é o A? O A vai ser, então, Tc menos 0 e o B vai ser Tf menos 32. O lado esquerdo ficou 5 sobre 9 porque a gente simplifica, né? O 100 por 180, sobra 5 em cima e 9 embaixo, tá? Multiplicando em cruz, eu vou ter 9Tc igual a 5Tf menos 32. Isolando o Tc, a gente chega em 5 vezes Tf menos 32, tudo isso dividido por 9. Então essa é a relação de conversão entre as duas escalas.
Se você preferir, você pode também tomar o inverso, né, isolar o TF, e se você fizer isso, né, o TF é igual a 1,8 Tc acrescido de 32. E essa equação ela é interessante, né? Porque ela mostra para a gente o seguinte, olha, o TF ele é 1,8 Tc, ou seja, quando varia 1 grau Celsius, você vai variar 1,8 graus Fahrenheit. Então, por isso esse 1,8. Só que a escala Fahrenheit, o zero da Celsius é o 32 na Fahrenheit. Então, por isso que você tem que somar o 32. Então, eu acho essa equação aí bastante interessante nesse sentido, tá? Outra escala importante é a escala Kelvin, que é a escala dos cientistas. Nela, 0 graus Celsius corresponde a 273,15 Kelvin e 100 graus Celsius corresponde a 373,15 Kelvin. Essa escala, note você, ela também possui 100 divisões, né? A escala ela seria a mesma da escala Celsius. O que acontece é que nessa escala, o zero dela corresponde à energia cinética de translação das partículas nula. Então é por isso que essa escala ela é uma escala absoluta, porque ela contempla o zero, a temperatura de zero absoluto. Embora esse zero absoluto seja inatingível, tá? Pela teoria que nós conhecemos hoje, o que nós sabemos é que podemos chegar muito próximo dela, mas jamais atingir essa temperatura, ok? Uma outra coisa importante aqui é que na escala Kelvin você não coloca o símbolo de graus, tá? Como ela é escala absoluta, é sempre o valor acrescido da unidade Kelvin, tá bom? Agora vamos estabelecer as relações entre as escalas, né? Então aí de cara a gente já vê que para variar 1 grau Celsius corresponde a variar 1 Kelvin, né? E nós vamos fazer o mesmo procedimento das outras duas escalas, né? De temperatura, então fazer a razão entre A e B. Né? Então eu vou ter 1 igual a Tc menos 0 sobre Tk menos 273. Isolando o Tc, nós temos que Tc é igual a Tk menos 273. Se eu quiser determinar a temperatura em Kelvin, basta eu isolar, né, o Tk, e vai ser Tc mais 273. Então agora vamos para os exemplos dessa aula. Exemplo 1. Acerca dos conceitos de calor e temperatura, assinale verdadeiro ou falso. Um balde de isopor mantém a cerveja gelada porque impede a saída do frio. Opa, essa aqui é falso, porque na verdade o calor é sempre do quente para o frio, né? Então aí no caso o balde de isopor impede a entrada de calor, a entrada de energia térmica do meio ambiente para a cerveja. Associa-se a existência de calor a qualquer corpo, pois todo corpo possui calor. Falso também. Calor não é uma coisa que se possui. Calor é uma transferência de energia. Se tivermos a sensação de frio ao tocar um objeto com a mão, isso significa que esse objeto está a uma temperatura inferior à nossa. Isso é verdade, né? Essa sensação que nós temos é por conta do fluxo de calor da nossa mão para o objeto, né? Então, esse objeto está a uma temperatura inferior à nossa. Num típico dia de verão, um copo de refrigerante gelado pousado sobre a mesa recebe calor do meio ambiente até ser atingido o equilíbrio térmico. Verdadeiro, nós discutimos isso em aula. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando atingem a mesma temperatura. Verdade. E aí o que vai acontecer é que cessa-se a troca de calor entre eles. Tá bom? Próximo exemplo. Considere uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Qual é a temperatura equivalente nas escalas Kelvin e Fahrenheit? Bom, então aí um exercício de aplicação das expressões, né, que nós determinamos em aula. Então vamos lá, né?
Para a gente achar a temperatura na escala Kelvin, basta eu fazer TC mais 273. Então, TK vai ser 25 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai dar 298 Kelvin. Beleza. Agora, na escala Fahrenheit, aí eu vou usar aquela segunda expressão, tá? Que é 1,8 TC mais 32. Então, a gente substitui aqui, ó, 1,8 vezes 25 mais 32. Ó, você pode usar a calculadora aqui, né? Porém, eu vou fazer da seguinte forma, ó. 1,8 vezes 25 é a mesma coisa que 1 vezes 25, que dá 25, mais 0,8 vezes 25, mais 32. Veja que, ó, 0,8 é 80% de 25, tá? Ou 8 sobre 10, ou 4 quintos de 25. Então, rapidamente, ó, isso aqui dá 20. E, portanto, o TF, somando todo mundo, que é muito mais simples, né, na minha opinião, isso aqui vai dar 77 graus Fahrenheit. Certinho. Vamos para o próximo. Suponha que num livro de física muito antigo, você encontra referência a uma escala termométrica G, cujos pontos fixos adotados sejam menos 20 graus G para a fusão do gelo e 130 graus G para a água em ebulição. Determine, item A, a relação entre a escala Celsius e a escala G, e item B, a temperatura em graus Celsius, que corresponde a 70 graus G. Então vamos lá, né? Pegando os dados e fazendo aquele desenhinho, para ficar mais fácil, né? Então a gente tem as duas escalas aí, e eu quero achar a relação entre as duas. Então o que eu venho aqui, ó, é colocar um TC e aqui um TG, que representam, né, a mesma temperatura. E aí eu vou fazer as razões, né? Então aqui eu tenho de 0 até 100, 100 unidades. E na outra escala G eu tenho de menos 20 até 130, 150, né? Como que eu acho isso? É só você fazer 130 menos 20, tá? E aí eu vou fazer a razão aqui desses dois aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, TC menos 0 sobre TG menos 20. Aqui então 100 sobre 150. Eu ia pular esse passo, mas eu vou fazer 150. Aqui, TC, TG mais 20. Aqui é um mais. Então aqui, ó, 100 sobre 150 é 2/3. Tá? Então aqui eu vou ter 2 vezes TG mais 20, 3TC. Então aqui, ó, 3TC igual a 2TG mais 2 vezes 20, que é 40. Logo, TC é 2TG mais 40, tudo isso dividido por 3. Então, essa aqui é a nossa expressão que relaciona as escalas Celsius com a escala G. Agora ele quer saber quanto vale a temperatura de 70 graus G em graus Celsius. Então basta a gente aplicar a equaçãozinha que nós acabamos de determinar, que é 2TG mais 40 sobre 3. Então no lugar de TG eu vou colocar 70. Vamos fazer a continha aqui, 2 vezes 70, 140, mais 40 dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 180 dividido por 3. Logo, 180 dividido por 3, 60 graus Celsius. Beleza, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido, e até a próxima aula.